Eu aprendi uma coisa no longo desses anos, é que para nós fazermos propostas e projetos, nós temos que ouvir as pessoas. O que Uhum, está acontecendo hoje? O gestor ele está sentado numa cadeira atrás de uma mesa esperando o milagre acontecer. Ele uhum, desenha alguma coisa e acha assim, isso aqui vai ser benéfico para a população, mas ele não vai conversar. E todas essas propostas que eu fiz e esses projetos foram tudo voltado quando eu estava na rádio, que eu tive que sair agora por causa das eleições. sim. Quando eles ligavam, quando eles mandavam uma mensagem dos maiores problemas que eles tinham. Peguei tudo Uhum, isso e eu falei, precisamos melhorar isso aqui. Por isso que uma das pautas nossa muito forte é a questão da mobilidade urbana, porque era o que todo mundo mandava mensagem. Trânsito caótico hoje, Via Expressa parada, Presidente Kennedy parada, Roçado parado, Avenida das Torres está parado. Eu falei, nós uhum, precisamos de alguma forma melhorar. As coisas são fáceis? Claro que não, uhum, mas colocaram você como representante. Então você tem que colocar a pastinha debaixo do braço e você uhum, bater quem resolve. Isso sim. você tem que fazer. Mas Bom dia, pessoal aqui do nosso Pod Talk com o nosso quadro Poder em Pauta. Hoje nós estamos aqui recebendo nosso amado Xandão Souza, candidato a vereadora ali de São José. E é claro, né, gente, não posso deixar de dizer que sim, ele é amado porque ele é nosso pastor, ele é um amigo querido e é uma ótima opção para São José, não tenho dúvida disso. Seja muito bem-vindo, Xandão. Renata, minha amiga, minha querida, que alegria poder estar aqui nessa oportunidade. Obrigado pelo convite e eu tenho certeza que vai ser um podcast aí incrível, extraordinário e as pessoas vão gostar muito. Eu não tenho dúvida. Eu tenho recebido, né, inúmeros candidatos aqui, pessoas que eu conheço realmente aqui na mesa ao conversar, diferentemente de você, né, Pastor Xandão, que eu já te conheço há um tempo, e quero que as pessoas possam te conhecer também, né? Todo mundo que vai nos assistir, aqueles que já te conhecem, poder compartilhar com outros que não conhecem ainda, para a gente poder divulgar realmente essa grande opção que São José tem, né? E que não pode deixar passar, né? Então eu queria que você pudesse contar aí para todo mundo que vai nos assistir quem é o Xandão Souza. Xandão Souza. Antes de ser Xandão Souza, é Alexandre, né? Todo mundo me conhece como Xandão. Poucas pessoas me chamam de Alexandre. Quando alguém chama assim, Alexandre, falou, opa, não me conhece. Não sabe quem eu sou. Na realidade, eu sou natural do Rio de Janeiro, né? Saí muito cedo do Rio de Janeiro, com 3 anos de idade. Fui para São José dos Pinhais, na perto ali de Curitiba, né, região metropolitana de Curitiba, me criei ali e quando eu tinha 16 para 17 anos, eu vim para cá, para São José, e estou desde então. Isso aí já vai fazer mais de 20 anos. E o Xandão Souza é um cara alegre, feliz, para cima, que aprendeu que dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. E nós estamos aí nessa caminhada, sonhando, acreditando. E o maior objetivo da vida é você ajudar outras pessoas. Esse é o maior foco, esse é o maior objetivo meu. Eu fui impulsionado aonde eu estou hoje pelas pessoas. Se não fosse as pessoas, eu não estaria onde eu estou. Ou seja, elas foram um trampolim para mim. E eu preciso também ser esse trampolim para o crescimento das outras pessoas. Eu preciso ser a escada para que as pessoas possam subir de nível. É isso aí, eu concordo plenamente com todas as palavras. Sem dúvida, conosco não foi diferente. O que nos trouxe aqui foram pessoas e o que vai nos levar para o nível seguinte vai ser pessoas, eu não tenho dúvida disso. E um cara que tem esse coração tão voltado para as pessoas, quando que começou esse desejo de vida pública, né? Porque nós sabemos que não é um setor fácil de se trabalhar, não é algo que, nossa, eu acordei hoje é o sonho da minha vida isso daqui, porque as dificuldades são grandes. Mas como que começou esse desejo de servir o povo? É, como você falou, Rê, na realidade ninguém acorda de manhã, pula da cama e fala assim, pô, eu acho que eu vou me candidatar. Não, eu acho que eu vou pra política, ganhar voto, eu Aham. acho que eu vou bater em porta, eu acho que é fácil e eu vou fazer isso. Na realidade, tudo na vida tem um processo e uma construção. Eu lembro que
eu tive um convite para trabalhar na prefeitura de Florianópolis, na época, algumas décadas atrás, e eu fui como estagiário. Mas realmente eu fui por causa de um emprego, Uhum. né? Fui exercer a minha função como estagiário e comecei a se desenvolver nessa questão pública. E daí de estagiário eu fui para coordenador. E daí Uhum. eu comecei a ver algumas coisas. Quanto mais eu subo de nível, mais eu posso ajudar a vida das pessoas. Daí depois que eu fui coordenador de emprego e renda, eu subi mais um pouco de cargo. Daí, Uhum. de coordenador, eu fui ser o supervisor. Uhum. Depois de supervisor, eu fui o gerente do IGOF, Instituto de Geração de Oportunidades. E ali eu comecei a entender uma coisa, porque toda a questão de empregabilidade, ferões de empregos, carteira de trabalho, seguro-desemprego, era tudo comigo. Eu coordenava tudo isso. E Uhum. era bem na época do Pronatec, Sim. né? Então eu atendia muitas pessoas. E eu pensei assim, falei, meu, eu já ajudo as pessoas. Agora, se eu tenho uma caneta na mão, eu posso ajudar muito mais. Daí, daqui a pouco, eu tive um convite para ser gerente administrativo e financeiro da Casa Civil. Eu falei, uau, contas a pagar, contas a receber, Uhum. contratos, licitações, organizar a equipe, demandas, era tudo comigo. E eu Uhum. falei, meu, olha como é que eu posso ajudar a vida das pessoas. Porque às vezes é, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas você não precisa estar na política para você ajudar. Sim, eu sempre ajudei Uhum. e nunca estive na política. Sim. Mas eu aprendi que quando eu tenho a caneta na mão, eu consigo fazer bem mais para as pessoas do que, exemplo, eu como gerente, eu posso fazer muito mais como estagiário. O Claro. estagiário, por mais que está fazendo, ele não tem o poder de ajudar as pessoas, vamos dizer assim, abrangente. O gerente não. O gerente tem a caneta, ele consegue fazer. E eu Sim. comecei a construir essa vontade. E daí chegou um momento que eu tive um convite do governo do estado. Daí eu vi assim, eu estou no caminho certo. Uhum. Porque as pessoas começam a enxergar que você tem a qualidade em algo, que você sabe fazer algo. Sim. Então, desde que eu entrei, fui gerente do IGOF, depois gerente da Casa Civil, Uhum. o governo do estado me convidou para ser o gerente estadual do Cine, Sistema Nacional de Emprego. Eu gerenciava no IGOF, na Casa Civil, eu gerenciava 30, 40 pessoas. E Uhum. daí eu tive um convite para o estado, onde eu estava gerenciando mais de 200 pessoas, Uhum. né? Mais de 150 unidades em todo o estado de Santa Catarina. E eu comecei nesse processo a ver que através disso tudo eu conseguiria ajudar muitas pessoas. Eu repito, Rê, quando você tem a caneta na mão, você consegue fazer muitas coisas para as pessoas. Se existe uma caneta e Uhum. os maus estão pegando, porque Sim. nós do bem não conseguimos correr e pegar essas canetas. Eu digo que tem vários acessos, Rê. Tem vários acessos. Ele pode ser tanto para o mal como para o bem, Sim. né? Mas geralmente quem está ocupando esses lugares é as pessoas más. A gente sabe e a gente vê, através desse trabalho que a gente tem feito agora e inclusive dos outros, que existe um desinteresse gigantesco da população pela política, né? Você vê que as pessoas chegam nessa época, você vai conversar com elas, elas estão, ai, não aguento mais, né? E olha que muita coisa já acabou. Você imagina naquela época que tinha os jingles na rua, aqueles carros de som Sim, 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 barulhentos, sim. aquelas coisas. Hoje já tá muito mais limitado e ainda assim cansa, né? A questão do período eleitoral. Mas esse cansaço, ele não é de agora. Ele é um cansaço que vem se estendendo ano após ano. Por quê? Porque a gente vem na época da eleição, escuta todas as promessas, aí a gente fica 4 anos esperando acontecer, nada acontece, ou entrega-se o mínimo que se pode para a população para tentar fazer com que
novamente ganhe a outra eleição. Inclusive, isso é uma crítica que eu vou dar para todos os prefeitos da Grande Florianópolis. Nunca se teve tanta obra na rua como nesse último ano aqui, ó. Do meio do ano de 2024 até agora, em tudo quanto é lugar que você andar, vai ter uma obra. Exatamente, Isso Rê. daí, gente, é a maior jogada política do mundo para poder tentar ludibriar o eleitor. Inadmissível, Rê, isso. Isso nos deixa aterrorizados, É, perplexos com a falta de humanidade do prefeito. é. Você deixa a população sangrando mais de 3 anos. Sim. A população está 3 anos sangrando sem ter um benefício do poder público, sabe? Da prefeitura. É E daí verdade. chega em ano de eleição, eles começam a fazer as obras. Tá chamando o cidadão, eu e você, de palhaços. É. Eles são burros, são otários, porque eles vão ver as obras na rua e geralmente o que eles fazem? Asfalto. É. Então nós vamos colocar o asfalto porque é vitrine e o burrão lá vai votar em mim. Porque ele é burro, ele não vai pensar nos 3 anos atrás que eu não fiz nada. Ele vai pensar que eu fiz agora, eu passei um tapete preto na rua dele, então, ó, Sim. joia. Isso aí é bandidagem. É uma das piores coisas que existe na política, é você fazer obra em ano eleitoral, chamando eu e você de burro. Isso aí é inadmissível. E Nós não temos tem que como a abrir os gente nossos esconder que olhos. isso é realidade. Se a gente anda por Realidade. aqui pela Palhoça, e olha que, assim, eu nem conheço o atual prefeito aqui direito ainda, mas eu não tenho como esconder que a gente ficou mais de ano com a nossa rua aqui, dando um monte de problema ali na frente, porque mudou o trânsito, não mudou, mudou, não mudou, não tinha calçada, não tinha sinalização, o povo toda a vida se acidentava ali. Agora, porque tá na véspera de eleição, a obra aconteceu. Lá em São José não tá nada diferente. Você anda pelas ruas ali do bairro, tem obra por tudo quanto é Nunca vi lado. tanta obra. Nunca vi tanta obra. Agora, no último suspiro, então, assim, realmente é olhar pra nossa cara de eleitor e falar assim: não, vocês são todo mundo otário mesmo, então vocês vão comprar mais essa novamente Exatamente. e vai dar certo. Então, assim, isso é abrir os olhos do eleitor, é por isso que nós estamos aqui, para poder pelo menos colocar uma pulguinha atrás da tua Isso. orelha que estiver nos ouvindo, para você poder analisar tudo que tá acontecendo agora, porque o poder tá nas tuas mãos e você só vai ter o poder de novo nas tuas mãos daqui 4 Não, e anos. fizeram uma pesquisa aí em São José, 80% dos entrevistados não tem candidato a vereador. Olha isso. 80%. É por isso, Rê, que quando é dia da votação, os políticos jogam os santinhos na Na frente do, frente dos do lugares. colégio eleitoral. Por quê? Porque a pessoa passa ali, ela está indo só para exercer uma obrigação, Sim, ela está indo para exercer uma obrigação e ela pega aquele santinho no chão para poder voltar na total. pessoa. E isso também é uma coisa totalmente ruim, Sim. porque nós estamos dizendo o quê? Vamos deixar o mal novamente no poder. Eu digo uma coisa, Rê. Eu aprendi algo e que hoje anda comigo, uma frase que me marcou. Quando os bons não querem governar, os maus governam. Depois não adianta os bons ficarem reclamando. Existem duas mesas. Uhum. Existe a mesa dos maus e as mesas dos bons. E existem os acessos Uhum. que nós podemos ocupar. Daí os maus estão ali, olha, nós vamos pegar a presidência da Petrobras, nós vamos pegar a presidência dos Correios, vamos pegar a presidência lá da Caixa Econômica, vamos colocar o maior número de vereadores, de deputados, vamos eleger o prefeito, tal. Os maus. E como é que nós vamos fazer isso, tal? Eles estão organizando. E os bons? Ah, eu não quero saber de política, ah, são tudo ladrão. É isso que os maus querem. Então, quando os bons não querem governar, os Sim. maus governam. Depois não adianta os bons ficarem reclamando. E daí os maus estão onde? Em todos os acessos que nós deveríamos estar. Mas Sim. sabe o que acontece com a população? 80% das pessoas não tem candidato a vereador. Uhum. Ou seja, são aquelas que ficam só reclamando, ó vidas, ó céus, e nada faz. Chegou o tempo de mudar. Então Sim. nós não podemos mais reclamar. E eu quero falar para uma questão, para o nosso público cristão também, sabe, Rê? Uhum. Porque quando eu aceitei a Jesus e estava na igreja, eu aprendi que política e religião
não se mistura, não se combina, é totalmente errado. E nem E se daí, discute, e né? nem se discute. E Meu eu Deus. fiquei dentro de 4 paredes, falando assim, a minha terra é aqui, então tá tudo certo aqui, e o mundo que pegue fogo, não tô nem aí. O importante é eu estar conectado com Deus. E eu fiquei por muito tempo assim. Daí, daqui a pouco, através das escrituras sagradas, eu começo a ter um entendimento diferente. Eu comecei a olhar José. José foi governador do Egito, Foi. ele tinha caneta na mão, ele mandava e desmandava. Uhum, As pessoas vinham falar com ele e ele dava diretriz. E era um cara temente a Deus, uhum. homem temente a Deus, e era governador do Egito, José. Se a gente for um pouco depois, a gente vai ver Neemias. Neemias estava num palácio, estava ali tudo bem, copeiro do rei, mas ele falou: não, peraí, eu tenho que ajudar o meu povo. Então ele vai para Jerusalém e ele reconstrói os muros de Jerusalém e ele vira governador daquela cidade. Não, Sim. peraí. Neemias era corrupto? Neemias era do mal? Neemias era um mentiroso? Não. Neemias era um homem temente a Deus e virou governador. Se a gente for ver a questão de Daniel, Daniel ele era governador dos governadores. Ou seja, cada província tinha o seu governador, ele era o governador geral. Sadraque, Mesaque e Abidnego trabalhavam na administração junto com ele. Daniel não era um homem temente a Deus? Qual é o pecado de Daniel? Por ser governador. Sabe? Quando a gente vai para Jesus, quando Jesus morre, quem é que pega o corpo de Jesus? José de Arimateia. Quem era José de Arimateia? Era o senador da época. Uhum. Vocês acham que iam dar o corpo de Jesus para qualquer pessoa? Deu para quem? Deu para um senador. Então, esse negócio que política e religião não andam junto, isso aí é a maior utopia que colocaram. Sim. Mas a hora que eu acordei e eu saí para falar assim, não, peraí, eu não posso viver desse jeito, só em 4 paredes. Mas daí a ideologia de gênero já estava aprovada, legalização das drogas, legalização do aborto, e eu lá, achando que em 4 paredes era a melhor coisa que eu estava fazendo. Mas só que os nossos filhos estão, porque nós temos que sair das 4 paredes para viver, Sim. e os nossos filhos estudando nessas escolas, os nossos filhos participando de teatro com ideologia de gênero, sabe? Então nós, como cristãos, temos que abrir os nossos olhos e exercer o nosso ato democrático de direito, sabe? Isso é tão sério que, assim, e isso é para abrir os olhos realmente de todos os cristãos, porque, assim, ah, não, mas eu educo meu filho em casa. É verdade, gente. Eu educo os meus filhos em casa. E eu tenho que contar para vocês que na última eleição para presidente, o meu filho, por ter um posicionamento forte, porque tinha esse posicionamento em casa, foi perseguido na escola pela professora. Gente, perseguido na escola pela professora a ponto dele não conseguir tirar nota. Olha só. A ponto dele ser expulso da sala de aula porque expôs a sua opinião. Então, assim, se isso não é uma ideologia política dentro das escolas, o que é? Se o meu filho, que na última eleição ele tinha 14 anos, se com 14 anos ele já estava sofrendo isso, o que estão se colocando na cabeça das outras que estavam vendo? Porque ele, diferentemente, ele chegava em casa e ele me contava e eu entendi o lado dele, e eu não punia o meu filho por ele ter exposto a opinião dele. Mas dependendo da casa que for onde não houver um diálogo, a criança ela nem vai fazer, porque ela vai chegar em casa, ela ainda vai ser repreendida pelo pai, porque desobedeceu a professora e Exatamente. porque passou por cima de uma regra da escola, enfim, sendo que no final é a professora que estava passando dos limites. Primeiro que ela não pode jamais expor um adolescente ou uma criança, porque ela tem um posicionamento diferente do dela, político. Político, porque não era um outro Nós posicionamento, era um temos que ter posicionamento escola político. sem partido, Sem sem partidarismo. ideologias. A É. professora, os professores, eles precisam entender que eles estudaram, fizeram a faculdade deles para ser professores de matérias, não de ideologias.
Não, e eu até sabe? acho que a escola tem que falar sobre política, mas não sobre ideologia Ideologia. política, porque hoje o que se acontece dentro das escolas é ideologia política. Quando vai ensinar sobre, e eu tô falando isso porque eu sou aluna de escola pública, fiz universidade pública, na onde nós somos extremamente bombardeados por uma questão ideológica, porque, por exemplo, que a gente sabe que hoje dentro da UFSC tem os maiores jovens esquerdistas, porque ali dentro eles são bombardeados com esse tipo de informação todo o tempo. Então, quando chega lá para poder estudar a história linda de Karl Marx, eles te dão filme, eles tornam a aula divertida, eles né, fazem com que tudo aquilo aconteça de uma forma com que você admire o cara. Porque eu era uma admiradora de Karl Marx, eu acreditava que aquilo era lindo. Imagina a gente viver numa sociedade igualitária, onde as pessoas não passam fome, onde as pessoas Nossa. são iguais Como é que diante Karl da Marx morreu? sociedade. Como é que foi a família de Karl Marx? E outra, Pura mentira, né? não, e outra, Karl Marx, para todo o movimento que ele fez, ele precisava de um financiador. Ou seja, ele Sim. tinha uma empresa bancando ele todo mês, as caminhadas dele, os eventos dele, tinha uma empresa. E daí, é porque assim, ó, é fácil você dizer que tudo tem que ser igual, igualitária para todo mundo, porque sempre vai ter um ditador. Sim. E quem ia ser o ditador da época? Karl Marx. Ele ia ser o chefão. Ele ia comer as melhores carnes, ele ia morar nos melhores lugares, porque sempre todo mundo está embaixo, mas o ditador, ele está em cima. Isso é o socialismo. Sim. Se a gente for falar da Venezuela, o Maduro, é isso. Tá Claro. todo mundo numa pobreza igualitária. Aham. Mas quem é que está comendo do bom e do melhor? Quem tem o poder na mão? É o chefão. Pergunta se chefão. lá na casa do Maduro tá faltando papel higiênico, igual lá na casa dos Exatamente. moradores da Venezuela, Se né? a gente for para Cuba, Sim. Fidel Castro, ele tinha várias mansões, enquanto estava todo mundo igualitário, passando fome, Sim. sem acesso à internet, sem nada, ele tinha várias mansões Uhum. que ele tinha. Cada dia estava numa mansão diferente. Então eu digo que socialismo bom é esse, né? Que é igualitário para todo mundo, Porque mas é pro lindo, chefão. né? Porque, E assim, daí eu venho pro Brasil, Rê. Sim. É lindo o socialismo. Né? Nós vemos que o presidente Lula, num discurso dele, ele falou bem assim, que os milionários deveriam destinar o seu dinheiro para os pobres. E eu fiquei imaginando, e os milhões que ele tem na conta, por que ele não distribui? Por que ele não pega a Entendeu? previdênciazinha dele lá que Porque, ele declarou no imposto de renda de exatamente. 9 milhões e não Por que saca não ela e distribui? Porque distribui? os apartamentos que ele tem, porque os bens que ele tem, ele não distribui aos pobres. Porque a narrativa é bonita. A narrativa é de bobo, Sim. sabe? Mas na prática, Rê, ele é financiado por várias empresas. Né? Eu não vou citar aqui as empresas, mas você sabe Sim. quantas construtoras financiava ele. Gente, Até é que uma assim, ó, empresa de frangos. É iludido Carne. é iludido o povo que É pensa que iludido. por trás dessa política não existem empresas, não tem como não Não tem existir, porque é da onde vem o dinheiro. Gente, para e pensa você que... não, e agora nós vamos falar para uma população que está em vulnerabilidade sim, que provavelmente agora tá aí pensando, vocês não sabem o que vocês estão falando, que eu tô aqui recebendo meu Bolsa Família, é o que tá me aliviando, é o que tá salvando aqui meus filhos de estar passando fome nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Só que assim, gente, o que muda a sua história é oportunidade, não é assistencialismo. Eu não sou contra o assistencialismo desde que ele tenha prazo de iniciar e prazo de terminar. Exatamente. Para e Esse é. pensa, se você é mãe, você sabe que você vai receber um benefício agora, porque você foi abandonada pelo teu esposo, você ficou sozinha ali com 3, 4 filhos na sua casa, nós sabemos das dificuldades que nós temos de creche integral, nós sabemos, e é por isso, por exemplo, que a gente tá com esse tipo de programa aqui, para saber o que os vereadores têm a dizer a respeito dessas grandes deficiências que o município tem, para poder te ajudar a sair dessa situação. Porque o que a gente quer? A gente não quer te assistencializar pro resto da vida. A gente quer que você tenha acesso à creche para deixar seus filhos. A gente quer que seus filhos cheguem na escola e tenham uma educação de qualidade para que eles tenham um ambiente seguro e que você possa estar tranquila para arrumar um trabalho. O que nós queremos é que você trabalhe, porque o trabalho vai te tirar dessa situação. Não, e daí, Rê, nós estávamos conversando nos bastidores,
sobre a questão que o Lula falou que as pessoas que estão ganhando acima de 5, 6 mil reais não estão votando mais da esquerda. Ou seja, ele está querendo dizer o quê? Olha, o povo não pode prosperar. É. Porque se o povo tem que continuar pobre, porque é o Uhum. pobre que vota na gente. Que isso? Não faz sentido, Não né? faz sentido nenhum. E assim, ó, o acesso, gente, o acesso, e eu posso dizer isso porque foi o que aconteceu comigo. Ter acesso a alguns ambientes destrava a sua mente de uma forma que faz com que você entenda que você é capaz de construir tanto quanto aquela pessoa que construiu. Então eu sei que é difícil a gente falar para aquela pessoa que tá lá no bairro mais pobre, na favela mesmo, ali nas regiões periféricas de São José, que nós sabemos que tem, aonde essas pessoas elas não têm tanto acesso, né, a esse tipo de situação, de realmente visitar uma casa bonita, ou de realmente. E quando chega lá, a visão que tem é de que aquelas pessoas exploraram outras para poder conquistar aquilo, sendo que a gente sabe que não é realidade. Só que é isso que a esquerda tenta pregar e colocar na cabeça das pessoas, que o empregador, ele é o malvado. Ele é o malvado. Ele é o malvado e que ele tá te E é ele que extorquindo, sustenta tudo. e no final, se não tiver esse cara, nós não temos acesso à grande maioria das coisas, e nós não temos direito ao acesso ao direito básico do cidadão, que é Sei. o emprego. Não, e eu não quero dar ibope pro Lula aqui, né, já falamos bastante dele. Mas Sim. no discurso ele falou, se tem pessoas comendo menos, é porque tem outras comendo mais. Eu falei, meu Deus, peraí, será que eu tô comendo mais e tô tirando a comida do outro? Chega a dar E uma as dor no pessoas nosso aplaudem, coração, as né? pessoas aplaudem de pé Aham. um absurdo desse que o cara tá falando. Se nós não nos posicionarmos, assim, ó, eu amo as pessoas, eu quero que elas cresçam, mas se elas não se desenvolverem, elas vão continuar somente reclamando da vida. Eu quero. Agora nós vamos falar um pouquinho de São José ali, nós vamos falar a respeito de emprego, por quê? Porque o slogan da cidade de São José é a cidade das oportunidades. E eu, como ex-moradora de São José, porque eu morei ali no bairro Serraria, e eu tinha que ir trabalhar, eu posso dizer porque eu vivi na pele, nessa época eu andava de transporte coletivo, então eu via que a maioria das pessoas saía de São José e elas iam trabalhar em Florianópolis. Como que a terra da oportunidade, pastor Xandão, não tem emprego e o povo tem que ir trabalhar na cidade vizinha? Não, e é um negócio tão interessante que eu sempre falo da cidade inteligente. Nós Uhum. precisamos ter uma cidade inteligente. Mas como vai ter essa cidade inteligente? É quando a mentalidade do gestor for uma mente inovadora. E eu não estou dizendo de uma pessoa mais jovem, eu não estou dizendo de idade. Porque Uhum. tem jovens parados, mas tem Sim, pessoas experientes que estão voando. voando, estão se atualizando. Mas se a minha mentalidade for de 40 anos atrás, uma mente arcaica, a minha cidade vai estar desse jeito. E é isso que, infelizmente, está acontecendo hoje. Eu quero pegar esse gancho de você para falar de Serrarias, sobre a questão do transporte, o transporte público. Você imagina que você mora em Serrarias e você quer ir para Campinas, Praia Comprida, Fazenda do Max. Você tem que pegar um ônibus em Serraria, você tem que ir para outra cidade em Florianópolis, e Sim, você tem que pegar outro ônibus em Florianópolis para você ir para Campinas. Isso é desumano, isso não existe. não Em pleno existe. século XXI, as pessoas têm que gastar 1 hora até o centro e depois pegar outro ônibus para poder ir para Campinas, porque não tem um terminal de integração em São José. Sabe? Então nós precisamos mobilizar isso, precisamos colocar a pastinha debaixo do braço, bater lá no governo do estado e falar para ele assim, olha, nós precisamos ter um terminal de integração. As pessoas não querem saber se é prerrogativa da prefeitura, dos vereadores, se é prerrogativa do governo do estado, elas querem que resolva. Sim. Até porque a população trabalha quase 6 meses só para pagar impostos. Quase E 6 meses. as pessoas têm que entender que nesse sentido, é mais fácil realmente eu morar em São José e procurar emprego lá em Florianópolis, porque o meu transporte vai Sim, ser efetivo, do que eu procurar emprego dentro do meu porque eu, própria cidade. porque eu vou trabalhar em Campinas, porque eu pego um ônibus de Serraria, já desço no centro de Floripa, trabalho ali.
Agora, se eu trabalho em Campinas, eu tenho que sair de Serrarias, ir para Floripa, de Floripa pegar outro ônibus para poder ir para Campinas, porque não tem um terminal de integração. A nossa mobilidade urbana é horrível. É horrível. Você sabe que nós retrocedemos, Rê. Nós retrocedemos. Por quê? Antigamente, quando não tinha as pontes, a travessia Ilha-Continente, Ilha-São José, era Uhum. transporte marítimo, era de barco. E daí nós retrocedemos. E hoje nós só temos o quê? Um transporte coletivo ineficaz, inacabado, inoperante, que todo dia tá quebrando, e um marzão Sim. todo para explorar as pessoas. O poder público não trabalha para isso. Uhum. Olha só, em pleno século XXI, estou falando em 2024, Sim. se nós formos ver no Rio de Janeiro, a primeira balsa que teve o transporte marítimo foi em 1835, Rio-Niterói, a travessia Rio-Niterói. Se você vai lá no Rio de Janeiro, eu estou falando vizinhos nossos. Se você vai lá no Rio de Janeiro hoje, tem o quê? Tem barco de 2 andares, de 3 andares, tem balsa, tem ferryboat, o barco que vai mais devagar, o barco que vai mais rápido, sabe? Tem uma estrutura. E Uhum. agora aqui, na grande Florianópolis, nós não temos, E nós sabe? sabemos que é tudo uma questão de Política. política. Por quê? Porque Pô, ninguém quer mexer lá no bolso dessas grandes empresas de transporte. Porque assim, gente, eu sei que em 2020 aí com a pandemia, veio uma história de que tinha umas empresas falindo, umas empresas quebrando, deu um golpe em quase todos os seus funcionários, porque os únicos golpeados foram os e funcionários que não continuou operando. receberam. E E tá continuou operando trabalhando, e tá por renovaram o aí. contrato. Como é que eu É. vou renovar contrato com algo que é ineficaz? Exatamente. E sem falar que é isso, né? Porque além de ser ineficaz, é golpista. Porque se não pagar o cara que tá ali todo dia fazendo aquilo acontecer numa profissão extremamente estressante na Grande Florianópolis, que é ser motorista e cobrador de ônibus. E assim, gente, a pandemia foi uma desculpa mais esfarrapada do planeta deles piorarem e muito o serviço que eles fornecem e a população ficou calada. Isso, exatamente. Calada. E aí o povo não se levanta porque sabe que se houver, sei lá, uma paralisação ou se houver qualquer coisa, vai ser todo mundo prejudicado lá nos seus trabalhos, porque o povo ainda não aprendeu o poder que ele tem nas mãos. E assim, ó, o artigo 1º da Constituição diz que o poder emana Emana do do povo. povo. Ah, se ele entendesse isso, sabe? Pegasse nessa Mas só que é o máxima seguinte, pra nós ele. vivemos nesse trânsito caótico, dependemos só de ônibus, e daí as pessoas não vão de ônibus, Uhum, vão com o seu veículo, sim. ou seja, é uma pessoa por veículo, e daí nós estamos nesse trânsito aí que você não consegue nem andar. Então nós precisamos ter um transporte coletivo de qualidade, mas também é necessário explorar o mar. Gente, as maiores metrópoles do mundo têm transporte marítimo. Se nós formos ali para Itajaí tem o ferryboat. Ou seja, a travessia de Itajaí para Navegantes tem o ferryboat. Se não tivesse isso, já é um trânsito caótico ali na região da 101 ali em Itajaí. Sim. Já é tudo parado. Se não tivesse essa travessia de Navegantes Itajaí, ia ser um caos. Uhum. Ou seja, dá para fazer. Fizeram um protótipo de um transporte marítimo, veio um barco para cá da Argentina, que lá na Argentina tem o transporte marítimo, Sim. de Biguaçu ao centro, 12 minutos. 12 minutos. Você imagina, você leva 12 minutos de Biguaçu ao centro e de carro você leva mais de 1 hora. Bem mais, E a dor de dependendo cabeça, do trânsito. porque trânsito é qualidade de vida. É, Imagina você leva 1h30 para ir, 1h30 para voltar, sim. e estressante. Você chega em casa estressado. Não, e a sabe? questão do transporte coletivo é tão séria que as pessoas só andam de transporte coletivo até o limite que ela consegue comprar o veículo dela. O dia que ela comprar o veículo dela, ela não Exatamente. anda nunca mais. E eu tô falando isso por experiência própria. Eu cheguei só tem 3 anos e meio aqui em Florianópolis e eu andei de ônibus 8 meses. Foi o suficiente pra eu ver que eu tava perdendo vida ali dentro. Porque quando a gente tá falando que a gente tá perdendo tempo em um lugar, tempo não é dinheiro, tempo é vida.
Tempo é a tua energia produtiva. Se você perde esse tempo ali estressado, cansado, quando você chega na sua casa, você não consegue produzir mais nada. Tua mente, ela só quer desligar e ir para suas para suas fugas, né? E aí a população vai criando fugas. Um é a cervejinha, o outro é o boteco, o outro é a igreja, que graças a Deus no meu caso ainda é a igreja. E assim vai indo. Mas a gente precisa entender que o dia que a gente melhorar isso na vida do nosso povo, ele se torna mais produtivo. Por quê? Porque quando ele chegar na casa dele, ele vai continuar produzindo ideias, ele vai continuar produzindo, investindo na vida dos filhos, ele vai continuar produzindo, investindo na vida da família, porque uma família forte é uma cidade forte. Então, são coisas que não dá pra gente deixar de falar. Não, e a outra coisa, Rê, é que você pode também colocar um metrô por superfície. E daí todo mundo chama de louco. Meu, isso é inovação. Se você for em São Paulo, tem um metrô de superfície. Sim. Se você for no Rio de Janeiro, tem um metrô de superfície. Se você for no Espírito Santo, você tem um metrô de superfície para fazer um curto trajeto, Uhum. aonde tem mais filas. Então ele vai fazer esse trajeto. Dá para fazer. Dá. Mas é a questão que eu falo. A nossa cidade só vai ser uma cidade inovadora, evoluída, quando a mentalidade do gestor Sim. for atualizada. Enquanto a mentalidade do nosso gestor for que só tem que colocar rua e asfalto preto, daí nós vamos estar literalmente E o que é pior, né? Uma lama perdidos. asfáltica que vai acabar nas primeiras chuvas. Ah, já está Que acontecendo. assim, a hora que as primeiras chuvas do verão vier, você vai ver o que aconteceu aí. Só que daí a eleição já passou, né? Aí ele já comprou o teu voto. Ele já te ludibriou, eleitor. E eu tô falando assim porque realmente é o que acontece e a gente quer abrir os teus Não, olhos. para abrir os olhos aqui. Se gostar, gostou. Se não Se não gostar, gostar, também. tá tudo bem, exatamente. Mas não dá pra gente deixar do mesmo jeito. Além da pauta do transporte coletivo, que eu já vi você batendo nessa tecla muitas vezes, porque é indignante mesmo. A gente sabe o que a gente passa no trânsito, mas a gente fica pensando nessas pessoas que estão presas que nem sardinhas ali. Quais são as outras demandas principais da cidade de São José que Assim, você ó, pôde observar? eu aprendi uma coisa no longo desses anos, é que para nós fazermos propostas e projetos, nós temos que ouvir as pessoas. O que está acontecendo hoje? O gestor ele está sentado numa cadeira atrás de uma mesa esperando o milagre acontecer. Ele desenha alguma coisa e acha assim, isso aqui vai ser benéfico para a população, mas ele não vai conversar. E todas essas propostas que eu fiz e esses projetos foram tudo voltado quando eu estava na rádio, que eu tive que sair agora por causa das eleições. Sim. Quando eles ligavam, quando eles mandavam uma mensagem dos maiores problemas que eles tinham. Peguei tudo isso e eu falei, precisamos melhorar isso aqui. Por isso que uma das pautas nossa muito forte é a questão da mobilidade urbana, porque era o que todo mundo mandava mensagem. Trânsito caótico hoje, Via Expressa parada, Presidente Kennedy parada, Roçado parado, Avenida das Torres está parado. Eu falei, nós precisamos de alguma forma melhorar. As coisas são fáceis? Claro que não, mas colocaram você como representante. Então você tem que colocar a pastinha debaixo do braço e você bater quem resolve. Sim. Isso você tem que fazer. Mas vamos falar na questão da educação, Rê. Você imagina que hoje, quem é que trabalha meio período? Ninguém. E as creches são o quê? Meio período. Ou seja, nós precisamos ter mais escolas com tempo integral. É necessário isso. Imagina que uma mãe, ela pega o seu filho, deixa 7 horas na creche e ela vai trabalhar. Meio-dia ela tem que pegar a criança no horário do almoço dela. Ela vai, pega a criança no horário do almoço, leva para outra creche, leva para uma babá e volta para o trabalho dela. Ou seja, nem almoçou. Sim. Olha só, volta para o trabalho, às 18 horas ela sai e ela vai na creche para poder pegar o filho dela. Ou seja, geralmente o trabalhador hoje ganha R$2.000, Rê. Geralmente R$2.000, paga água, luz, telefone, aluguel, paga ali o financiamento e ainda tem que pagar meio período de uma escola particular, que não é barato, Rê. Não é mesmo. É mais de R$600. E quando você não paga uma escola, mas você tem que pagar uma babá, você não tá colocando teu filho num lugar seguro, porque você não conhece as pessoas que estão cuidando dos teus filhos. Ou seja, é desumano, Rê. É desumano. Nós precisamos ter creches com período integral.
Eu digo que os políticos, infelizmente, e claro, não generalizo, que eu conheço muita gente boa, mas estão saqueando a população. E aí a gente entra numa questão que não é só creche, porque a creche é ali até os 5 anos, né? Porque depois dos 5 anos já vai pra escola básica. Mas uma criança de 5 anos, depois que ela vai pra escola básica, ela também não tem condições ainda de ficar sozinha em casa. Ela precisaria de ter trabalhos Não, contraturno, de esse ter essa, contraturno. né, um Essa é outra contraturno. questão. Porque assim, e aí, Xandão, eu quero te perguntar por que que nós estamos numa grande Florianópolis, nós somos uma metrópole. E eu vejo que a cidade de São José, nem para copiar as boas práticas das outras cidades vizinhas, ela não faz. E eu tô dizendo isso aqui com meu coração assim, ó, cheio, porque assim, eu me mudei de São José para Florianópolis. Enquanto São José, eu trabalhava o dia todo, o George também, e os meninos, eles ficavam realmente na parte da tarde ali, sozinhos. Quem que olhava eles pra mim? A Dona Ginha. Um beijo, Dona Ginha, que mora ali no bairro Serraria, ali no Zanelato. A senhora foi uma bênção na nossa vida quando a gente chegou aqui. Ela que ficava de olho. Ela ficava de olho, mas ela não cuidava deles, não. Ela me ajudava, porque tinha um coração imenso, sabia da nossa luta. Então ela ficava de olho. Chegava em casa, ela virava e falava assim: Ó, hoje aconteceu isso e isso com seus meninos, né? Então aí eu já pegava eles de jeito. Quando eu me mudei ali pra Coqueiros em Florianópolis, os meninos estudavam ali na Escola Rosinha Campos, mas na tarde eles tinham um contraturno chamado Bairro Educador, é um programa que existe na cidade de Florianópolis, onde ali eles tinham as atividades como judô, como futebol, como aí tinha redação, tem um monte de atividades lá nesse contraturno para que essas crianças fiquem ocupadas no outro período depois da escola. E olha o quanto que isso é importante. Meu filho, de 16 anos, por conta do bairro Educador, se destacou no judô. Hoje ele é o terceiro melhor do estado. Acabou de Olha só. ganhar a competição ali na Olesc, que teve em Tudo por causa Maravilha. do contraturno. Tudo por conta do contraturno. Por que não copiar as boas práticas, que já está funcionando É nos isso que as municípios? pessoas têm que entender. Quem é que faz isso? Prefeito e vereadores. Com certeza. Ou seja, se nós colocarmos os mesmos que estão, nós vamos ter as mesmas cidades. Eu fui perguntar qual era a pauta lá de um vereador, e daí falou: isso aí é o bingueiro. Eu falei: como assim? Misericórdia. Não é bingueiro, ele canta bingo. Eu falei: que isso, gente? Olha só que nível de vereantes nós estamos chegando, Elegendo, né? sabe? É. Então, nem para copiar, É. as pessoas têm motivação para isso. Sabe, Rê? Eu sempre falo de Balneário Camboriú. E eu fui esses dias lá e eu tirei uma foto do ônibus, do transporte coletivo, e é Aham. gratuito. Sim. Você não paga. Tá vendo? Eu falei: imagina se eu postar essa foto e vou me meter o pau. Mas por que tudo pode lá? Aham. Por que lá pode ter os arranha-céus com mais de 80 andares e Sim. aqui não pode? Numa cidade que é 6, 7 vezes maior? Por que não pode? Sabe, porque tudo pode ir lá. E eu volto a dizer, mentalidade do gestor. A mente do prefeito de Balneário Camboriú é uma mente inovadora. Ele vai para outros lugares, ele copia, ele vê e ele traz para Balneário. E nem para copiar, Uhum. nós temos essa Nós não estamos essa pedindo, né, pra essa eles inventarem a expertise. roda, né? Nós não estamos pedindo pro cara ir lá Nada e se cria, tudo se reinventar. copia, né? Exato, não é pra você ir, meu Deus, porque eu vou ter que inventar agora. Não, mano, não estamos falando pra você inventar nada, nós estamos falando só pra você poder usa aí, ó, das diárias que nós pagamos para os vereadores poderem viajar e ir buscar ideias e projetos pra nós. Usa do nosso dinheiro, já que se já estão usando mesmo e não é pra trazer benefício, mas pra poder viajar pra essas cidades e ir trazendo essas boas práticas. Se a gente fosse inteligente a ponto de se associar com pessoas que já estão fazendo, a gente ia encurtar o caminho. Eles já apanharam, eu vou te dar um exemplo. Se fosse por ali, ó, sair de São José, ir até em Florianópolis e falar assim: não, eu quero sentar com o idealizador desse projeto aqui. Conta pra mim todas as dificuldades que você teve para poder fazer ele acontecer, conta as dificuldades que estão acontecendo agora e me fala sobre o que tá dando certo.
Cara, para pra ouvir só, você vai ver que você vai conseguir, assim, ó, quando implantar, já vai implantar sem um monte de problema, porque você já ouviu os problemas que eles tiveram lá, e vai conseguir fazer com que com a cidade de São José cresça e evolua nesse sentido. E tratando dos jovens, porque quando a gente fala sobre isso, pode falar assim, ah, mas tá falando só... Cara, um contraturno, ele tem o poder de mudar a cabeça de um jovem que poderia ir pras drogas, que ali no bairro de Serrarias, ali junto, tem um monte de complexo. Gente, ali é um polo de tráfico de drogas. Se essas crianças ficarem sozinhas na rua, alguma coisa vai chamar a atenção Olha, delas. se E aí a ali, criminalidade aumenta. se ali na faixa de Gaza, que diz faixa de Gaza, ali que é entre Floripa e São José, Sim, ninguém consegue resolver, é verdade. tanto Floripa nem São José consegue resolver a questão dos craqueiros ali. É. Imagina como é que vão conseguir melhorar uma cidade, sabe? Rê? Então nós precisamos de renovação. Pessoas que têm uma mentalidade totalmente diferente e inovadora do que nós estamos vendo hoje. Então uma das pautas nossas é sim a creche em período integral, é algo que eu ouço muito Sim. das mães, essa demanda, até porque a minha esposa é professora de Uhum. educação infantil, né? E ela vê quantas crianças estão na fila para ter uma vaga de creche. Isso para ficar meio período. Sim. Será que custa muito contratar mais professores? É. Será que custa muito fazer mais creches dos milhões que eles recebem? Uhum. Então, o Rê, está sendo mal Gerido. empregado esse dinheiro que a prefeitura tem. Porque tem. Não vem dizer que não tem, que Ah, não tem tem sim. como, né? Sabe? Falar que não que falta recurso. A má gestão do recurso faz com que o recurso seja desperdiçado no processo. E é isso que a gente queria que a população entendesse. De tudo que você contribui, e, gente, pelo amor de Deus, tira da sua cabeça que quem paga mais imposto é rico, quem paga mais imposto é pobre. Quanto mais pobre você for, mais imposto você tá pagando. Exatamente. Porque os ricos, eles ainda são inteligentes o suficiente para contratar bons contadores, bons advogados, São investidores. são investidores, Faz o dinheiro então trabalhar por eles vão fazendo com que esse imposto retorne para eles de alguma forma. Enquanto nós pobres, a gente só paga e nem sabe que a gente tá pagando e ainda, né, e não sabe reclamar nem Trabalhamos sobre quase isso. 6 meses para pagar impostos e os outros 6 meses é para tentar sair do SPC e Serasa. Então, mais ou menos assim, isso que se acontece. você não entender que não adianta você vir com essa conversinha de que, porque eu sou pobre, eu não pago, paga. Você paga mais imposto do que o rico. E esse dinheiro não é retornado para você porque 50% dele se perde no percurso, porque é moroso, é demorado. Você pode ver, às vezes tem um projeto top lá na Câmara dos Vereadores rodando, que vai realmente mudar ali a vida dos munícipes. Aí demora até aprovar, porque fica naquele joguinho, né? Ah, porque você é meu opositor, eu não vou votar nesse projeto. E aí vem aquela historinha, né? De que o vereador, ele, em vez de ajudar a população, ele fica lá pra atrapalhar. Esse sistema, ele é tão Rê, podre mesmo, que a gente vê tanta podridão aí, é por isso que as pessoas realmente estão desgostosas com a política, mas eu tive uma experiência dessa. Certa vez eu fui na Câmara de Vereadores e fui conversar com o presidente. Não vou falar qual foi a cidade, mas eu fui conversar com o presidente lá. Daqui a pouco entrou outro vereador na sala. E o presidente da Câmara falou assim: tá, o projeto era para beneficiar a população, por que você votou contra? E o vereador falou assim: porque eu sou oposição, não posso votar com vocês. Ou seja, olha que coisa inadmissível. Inadmissível. Ele não votou, era benéfico para a população, mas ele votou contra porque era oposição. Ridículo. Chega a ser ridículo. Porque, assim, ó, oposição, gente, não é pra barrar tudo que tá lá, não. É pra você defender aqueles que te elegeu. É claro que eu sempre vou falar sobre isso aqui. A diversidade nas câmaras, elas são extremamente necessárias. Porque a gente sabe que cada um tem uma pauta principal de defesa. Exemplo, Xandão Souza, a pauta principal de defesa dele é creches e transporte coletivo. Tem mais aí. E tem outras, muitas mais que eu conheço já, porque eu parei pra ouvir. Mas aí vai ter aquela outra pessoa que o foco dela é só a saúde. E ela vai bater na tecla da saúde, porque ela, às vezes, saiu da saúde.
né? A gente sabe que tem muitos candidatos que saíram de dentro da saúde. Então, o coração deles vão estar voltado para aquilo dali mesmo. Ao mesmo tempo que vai ter outros que o foco dele vai ser lá na educação básica, porque às vezes é uma professora, às vezes é uma diretora de escola, sabe da dor que existe ali. Então, essa diversificação faz com que todos os interesses da população sejam defendidos. É porque vira ideologia. Os partidos não estão defendendo propostas. Eles estão defendendo a ideologia que eles acreditam. Ou é direita, ou é esquerda, ou é centro. Essa é a maior briga. E as propostas que vai beneficiar as pessoas é a última coisa que acontece. E eu acho que chega disso, né? Chega, eu acho que ninguém tá feliz com essa polarização que a gente tá vivendo, ao mesmo tempo que é impossível você ser centrão, porque o centrão tá ali só pra atrapalhar o rolê. Só pra atrapalhar o rolê, gente, porque o centrão ele vai pra onde tá beneficiando ele. Ah, eu tô aqui na Câmara, vamos falar só Ele de tá vereador. onde tá o poder. Exatamente. Vamos falar só de vereador aqui. Ah, vamos dizer que na Câmara de quantas cadeiras temos em São 19. José? 19. Em São José não tem mais eleitores do que Palhoça? Sim, mas poderia ter, mas até nisso os vereadores dormiram. Em relação ao número de cadeiras? Ah, tá. Porque eu vi que Palhoça aumentou o número de cadeiras. Não, São Palhoça José não aumentou. Palhoça já é 21. Aham. São José já deveria ter 21 há muito há tempo. muito Porque, tempo. querendo ou não, vai ter bairro que vai ficar sem o seu representante ali. Exatamente. E a vereança é pra isso, né? Pra que a gente São tenha quase 300 mil pessoas Uhum. em São José. Se todo mundo fizesse o seu papel, os vereadores fizessem, nós íamos ter uma São José incrível. E esse Eu São José, acredito. falta Eu acredito boa nisso. vontade, sabe? É a quarta maior cidade do estado, dos 295 municípios, e é o quinto maior PIB. Nós deveríamos estar em segundo, terceiro, no maior PIB, sabe? Por quê? Porque não tem inovação. Não tem algo tecnológico que possa fazer o negócio acontecer. Por isso é a nossa briga que o nosso gestor ele precisa ter uma mente inteligente. Eu quero pegar esse gancho da saúde, Rê, Sim. porque isso é muito importante. Imagina que você passe da frente de um posto de saúde às 5h30 da manhã. A mãe está com o filho num braço, guarda-chuva no outro, chovendo, Sim. e não tem uma marquise para ela ficar debaixo. Portão com cadeado desse tamanho Portão lá, com cadeado, como se ela fosse uma presidiária do lado de fora. esperando das 7 horas para ela tentar Uma vaga. uma ficha, uma senha para o filho ser atendido. Isso é desumano. Tanta tecnologia, aplicativos, Milhão de WhatsApp, sistema de agendamento, né? Exatamente, e nós continuamos desse jeito. E eu digo uma coisa, os vereadores que estão ali não vão fazer nada? O prefeito que está ali não vão fazer nada? Passa ano, passa legislação e continua, sabe, a mesma coisa e nada muda. Ou nós vamos renovar agora, ou novamente nós vamos ter que acordar 5 horas da manhã para ir no postinho para tentar pegar uma senha, ficar até as 7 horas para pegar uma senha para ser atendido. E daí você é atendido, se for atendido, para fazer o exame. E daí para você fazer o exame demora mais não sei quanto tempo. É desumano. E outra, infelizmente, uma servidora da saúde falou assim: mas você tem que entender que pelo menos você tenha de graça. Que de graça? Não é nada de graça. Nada de graça. Nada de Quem graça. sustenta todo o funcionalismo público é o pagador de impostos. É eu e você. Não, e o eleitor Sabe? tem que entender que o vereador, ele às vezes fecha os olhos pra isso, e o prefeito também. Sabe por quê, gente? Porque ele não usa saúde pública, não. Depois que ele chega lá no carguinho de vereador dele, ganhando o salário que ele ganha, ele vai pagar o plano de saúde dele, e a hora que a família dele passar mal, ele vai levar no médico particular. Exatamente. Então, assim, ó, enquanto eles que estão sentados lá na cadeira estão vivendo uma vida bem tranquila e boa, Porra, imagina você ganhar 20 mil por mês, tá bom? Só Mas 2 tá vezes bom, na né? Câmara Municipal, né? Porque eu sei que tem vereador ali em São José que só vai 2 vezes por semana pra Câmara. Segunda e quarta é a sessão. Entendeu? Entendeu? E aí some, né? Desaparece, só volta. Então, assim, eles não precisam mesmo. Então, assim, eles vão fechar os olhos pra isso porque ele não tá vivendo, não é o filho dele que tá tendo que passar por isso, não é ele que tem que perder. Gente, porque assim, ó, o que mais me irrita na saúde pública é a gente ter que perder dia de trabalho pra marcar,
dia de trabalho pra ser atendido, dia de trabalho pra fazer um exame, dia de trabalho pra isso, dia de trabalho aqui, e depois ainda tem coragem de falar que o empregador é que é o cara Não, ruim. e quando você vai, não tem um médico. E daí essa é Que a pergunta. absurdo! Essa é a pergunta. Será que não pode contratar mais médicos? Será que não pode contratar mais enfermeiros? Porque nós estamos engessados, a população está aumentando, o valor dos impostos estão aumentando e as coisas não acontecem. Sabe? Então, na saúde, nós queremos vários lugares do Brasil, o sistema de saúde municipal, né? Porque o SUS está precário, mas é um aplicativo que você faz tudo por ali. E daí você fala assim, mas tem pessoas que não têm acesso. Como que não? Duvido se a pessoa não tem o WhatsApp dela. Até o morador de rua tem celular, pastor o WhatsApp é o quê? É um aplicativo. Lógico. E a pessoa não vai conseguir. Nós temos que ensinar. Vou dar um exemplo. Carteira de trabalho. Não Sim. existe mais carteira de trabalho física. É somente carteira de trabalho digital. Então a pessoa não vai fazer a carteira de trabalho e não vai trabalhar porque ela não vai baixar o aplicativo porque ela não sabe. Então, nós temos que ensinar as pessoas. Por exemplo, você vai... o nosso querido Jorge, sonoplasta, que está ali, né, nas câmeras. Geralmente que a gente vai ir no barbeiro, aplicativo. Sim. Eu vou colocar o nome do barbeiro que eu quero, o horário que eu quero, o dia que eu quero. Se eu vou fazer cabelo e barba ou só barba, tudo pelo aplicativo. Eu chego lá no dia, eu sou atendido. E no posto de saúde eu tenho que ir 5h30 da manhã para tentar ter uma sorte de ter uma ficha para eu ser atendido em pleno século XXI. Será que nós vamos continuar do mesmo jeito? Não, e aí com os mesmos vereadores, com os mesmos representantes. Vê aquilo que a gente falou, um sistema que ele induz a miséria, ele induz a pobreza, porque é que nem eu disse, se hoje eu for depender 100% de saúde pública, eu não posso trabalhar, gente. Não posso trabalhar, porque eu tenho que ficar todo o tempo ali dentro daquele postinho pra ver se eu consigo a minha consulta, pra ver se eu... Dentista nem se fala, né? Não, isso é escasso. Meu Deus, não vamos falar sobre trabalho odontológico na rede pública de saúde, porque não tem como falar. Então, assim, e aí nós estamos dizendo que o que esse sistema, do jeito que tá, ele tá propiciando? A miséria. Porque as mães que conseguem as coisas lá na saúde pública são as que não podem trabalhar. Porque se trabalhar, daqui a pouco é o patrão que vai estar enchendo o saco dela de tanto que ela tá perdendo emprego pra poder levar o filho pro médico. E acha que ela tá faltando porque quer. Eu lembro que eu entrei na fila do SUS para fazer uma cirurgia, mas era uma cirurgia muito importante, não poderia esperar, estava demorando muito de fazer particular. E não foi barato, tá? Tinha que pegar ali para tentar arrecadar para fazer a cirurgia. Quase 3 anos depois, me ligam para fazer a cirurgia. Já teria morrido, né? Isso é desumano. Isso é desumano com nós que pagamos impostos. Sabe, isso é desumano. Ou nós mudamos agora, ou nós vamos ficar reclamando. Sabe, eu fico nervoso e as com pessoas essas coisas, precisam sabe? entender que o que a gente está falando aqui não é uma reclamação vazia. É uma Não, não é. reclamação para ver se abre os olhos dos eleitores para que mude essa percepção de que não é importante. É a eleição mais importante, é a municipal, a eleição de base. Daqui, gente, é que vai sair os próximos deputados, daqui é que vai sair os próximos senadores, daqui é que vai sair os próximos governadores. Se a gente for analisar os que estão lá, eles começaram, foi dentro da prefeitura, às vezes era um secretário, era na vereança, entendeu? Então, assim, é assim que acontece. Se a gente não começar a mudar a nossa política de base para pessoas sérias, pessoas de compromisso, pessoas que sentem na pele a dor do outro, nós não vamos mudar o resto, porque tudo começa por aqui. Vamos falar da questão da segurança pública. Será que a nossa segurança, ela não vale? Nossa. Ou seja, será que eu não posso investir para mais policiais, para mais guardas municipais? Será que é muito caro para nós termos segurança? Hoje, em São José, nós estamos à mercê dos moradores em situação de rua, dos craqueiros. E outra, moradores em situação de rua, os craqueiros são aqueles que fazem pequenos furtos e fazem mesmo. Eu não contei a minha história aqui, mas a Rê sabe de onde eu vim. Em outra oportunidade eu conto. Mas são as pessoas que fazem os pequenos furtos ali para poder sustentar
a sua Seus droga, os vícios. seus vícios, enfim. E cadê o policiamento? Não tem. É. Será que custa muito nós termos mais segurança e para isso ter mais policiais? Os moradores de rua estão tomando conta. E assim, ó, é tão sério isso, ô pastor Xandão. E aí você percebe que os próprios moradores de rua enxergam a nossa segurança pública como uma piada, porque a gente vê ali na faixa de Gaza, como o senhor mesmo disse, né? O trevo ali do Jardim Atlântico. Durante o dia, eu nem sei quando foi, mas a polícia fica ali o dia inteirinho. Dia inteirinho, né? Até. Enfim, aí fica a polícia aqui. Bem no rumo da esquina estão os usuários de droga. Eles estão ali fazendo o fogo deles para queimar os fios que eles roubaram durante a noite. Eles estão ali e a polícia tá aqui. Eles olham para os policiais e eles riem da cara deles. Eles não estão nem aí, não tem medo Não nenhum. tem medo nenhum da nossa segurança pública. Aí fala assim: mas também a gente vai voltar na época em que o povo tinha medo de polícia? Bandido tem que ter medo de polícia, gente. Vocês me desculpem, posso ser cancelada. Bandido tem que ter medo de polícia. Quem não pode ter medo de polícia são pessoas sérias. Mas o bandido devia tremer na base quando via esse um policial. Mas a gente foi tirando a autoridade dos nossos policiais Tiramos, e foi tiramos. colocando tudo na mão dos bandidos. E para você ver a questão dos moradores em situação de rua, se ele vem mexer comigo hoje, com todo respeito, eu meto a mão na cara. Sabe? Eu meto a mão na cara. Porque você vai num restaurante, Sim. tá o cara pedindo dinheiro ali pra você. Você vai na farmácia, tem o cara pedindo dinheiro. Aham. Você vai no mercado, você tá na sinaleira, tá o cara pedindo dinheiro pra você ali. Tá? E é agressivo. O cara é agressivo, porque com a mente com droga, o cara tá fora de si. Ele faz milhões de coisas. Não vê o policial que que mataram em Criciúma, um morador em situação de Sim. rua lá. Ou seja, tava com efeito de drogas. Só dá um parênteses aqui. Meu, se o policial que é treinado para isso É verdade. não conseguiu se defender de um morador em situação de rua, Sim. imagina nós, seres humanos mortais, população indefesa, Sim. sabe? O que nós vamos fazer com eles? Mas agora você imagina, Rê, que ele vem mexer comigo, eu meto a mão, Uhum. sabe? Mas ele não vai, porque ele vê que é homem. Mas Ai. agora, e a senhorinha? Não, O e senhorzinho, pastor Xandão, e o a quanto que isso é mulher. perigoso também. Porque mesmo que você seja homem Entendeu? forte e ele fale isso, mas quando há o embate, a gente passou por isso, né, ali na Mais de Cristo, que nós perdemos um Sim, o irmão Charles, muito querido nosso ali amigo. por conta de um morador de rua e o Craqueiro, craqueiro ladrão, que tava ali bandido. sobre o uso de drogas e tudo mais. Então, independente de ser homem ou ser mulher, eles são perigosos sim se eles estiverem sob efeito da droga. Porque sob o efeito da droga é vida e é morte. Na cabeça. Porque assim, ó. Ele não tá nem aí com a vida. E assim, é duro a gente falar isso porque poucas pessoas conhecem essa fase da nossa história, mas como ex-usuária de droga que sou, eu posso dizer, quando você tá sob o efeito de droga, na tua cabeça existe uma perseguição que um cachorro é uma ameaça. Você enxerga ele como alguém que tá te perseguindo, porque isso é que a droga faz dentro do nosso cérebro. Então, independente seja homem ou seja mulher, se o cara tiver sob efeito de drogas, ele é perigoso sim, e ele tem que ser tratado como um cara perigoso. Aí hoje, não, porque o que nós estamos querendo não é liberar as drogas, é separar o usuário de traficante. O Usuário, usuário gente, compra de quem? usuário compra de quem? E sem falar do seguinte, o usuário sobre efeito de droga é tão bandido quanto o traficante, porque ele tá disposto a matar ou morrer. Claro, mudou o seu psíquico. Quando eu uso drogas, é igual álcool. E quanto mais tempo O meu usando, psíquico, ele muda. muda. Ou seja, ele deixa o meu ser totalmente diferente. Ele destrói o lado crítico do ser humano, que é o que fala assim, ó, isso que você tá fazendo é errado, É, isso que você não, tá não fazendo tem. errado, isso que você tá Não fazendo tem. errado. Então, é isso que a droga faz realmente. Ele mata esse lado crítico e fala, não, tudo aqui pode. Você pode todas as coisas. Você é o, né, ele dá um superpoder pra pessoa que está sobre o uso de drogas. E isso a gente tem que tratar assim como uma doença, eu concordo, mas a questão, assim, ó, mas é uma ilusão. É porque assim, ó, o morador em situação de rua tem que ser ajudado? Tem. Queremos ajudar? Com certeza. Esse é o nosso propósito. Esse é o nosso propósito. Mas assim, quando você chegar para ele e não quiser ser tratado, porque a maioria dos moradores em situação de rua não são da cidade. Sim. Eles são de fora. Ah, você não quer ser tratado? Então você vai voltar para tua cidade. Uhum. Se você retornar para cá, você vai ser preso. Sim. Tem que ter Tem leis que mais punir, duras. tem que ter ser. leis mais duras. Sim.
Mas o que acontece? Os direitos humanos dizem, ai, não pode tocar. Então leva para casa. Deixa lá com a sua família, faz um churrasquinho para ele. Porque talvez você não mora perto dos moradores em situação de rua. Não esteja vivendo isso. Porque os direitos humanos dizem isso. Sim. Sabe? Não, não pode mexer. Eles têm o direito de ir e vir. Não, eles não têm direito de ir e vir. Eles estão na rua, morando na rua, sem tomar banho, usando só drogas. Como é que uma pessoa pode responder por si? Não pode. Morador de rua não responde por si. Ou eles vão para uma clínica, ou eles retornam para a cidade de origem deles, e se eles retornarem, eles vão ser punidos. Eles precisam entender Sim. da mão, que eu digo, do gestor público, dizer, não, se eu voltar lá, eu vou ser punido. Eu não vou fazer mais isso, não. Então, nós precisamos ter leis mais duras, Sim. porque senão os moradores de rua vão dominar toda Não, e a aqui cidade. eu quero abrir uma adenda e eu quero te convidar depois para entrar aqui, né, dentro do nosso canal do YouTube e assistir, que nós também entrevistamos outros candidatos que são diretamente da segurança pública, porque são sargentos, são policiais, e eu queria que você ouvisse o que eles têm a dizer a respeito disso. De que 80% das abordagens dos moradores de rua, eles não são só moradores de rua, eles são fugitivos da justiça. Exatamente. Ou seja, eles não estão ali porque eles são coitadinhos, não. Eles estão ali porque eles sabem que eles tinham que ser separados da população, porque eles deviam estar na cadeia. Mas E como os não direitos humanos estão. dizem que os moradores em situação de rua têm o direito de ir e vir e não tem a abordagem, eles ficam como moradores em situação de rua porque sabem que a polícia não vai bater neles. Então, na segurança pública, nós precisamos avançar e avançar e muito. Precisamos ter uma assistência social que possa trazer essas pessoas, sim, nós precisamos disso. Mas é aquele ponto que você não vai obrigar. Não, e a gente tem que levar em Você não consideração pode também obrigar. o quanto que se gasta hoje dos cofres públicos para tentar recuperar essas pessoas e nessa luta incessante de acabar com as pessoas em situação de rua, enquanto esse dinheiro, gente, devia estar sendo investido era lá nas nossas crianças, para evitar que elas cheguem àquele Mas daí ponto. coloca o esforço todo dos Coloca todo, moradores em situação de rua e aquilo que é muito muito importante, importante, deixa não... de lado. Então, assim, por que a gente precisa ficar de olho na gestão pública? E aí eu vou entrar nesse ponto, por quê? Porque eu sei que o Xandão, ele estudou para isso, ele estudou gestão pública, não é verdade? Exatamente. Não caí de paraquedas, como disse. Sou formado em gestão pública, graduado em gestão pública, pós-graduado em ciências políticas e tenho a expertise e a experiência da questão pública. Não é alguém que chegou lá, vamos ver como é que é o sistema ou que... Não, é algo que a gente já estudou e nós sabemos como fazer. E isso que 2 anos e meio de rádio, né, Rê? Na rádio a gente conseguiu entender o sofrimento e as demandas e as necessidades das pessoas. E aí, vamos colocar aqui, se o cara tem a capacitação técnica, ou seja, ele aprendeu como funciona a gestão pública e aí, com esses anos de rádio, ele ainda teve ali os ouvidos abertos para ouvir a necessidade da população. Com essas duas coisas combinadas, não tem como dar errado. É só você votar bem certinho lá no dia 6 de outubro, que a mudança pode começar através do Xandão Exatamente. E sabe Souza. uma das coisas que me deixam pensativos é que você vai conversar com algumas pessoas, elas falam assim, infelizmente, mas é para pensar mesmo, que ela fala, infelizmente, os bons não conseguem entrar na política. Os que têm as melhores propostas, os melhores projetos, aqueles que querem fazer e trabalhar, eles não conseguem entrar porque o sistema parece que Sufoca, né? sufoca Essa é a eles, verdade né? mesmo. Mas eu acredito que é possível a gente quebrar o sistema a Mas temos partir que do lutar. momento que a gente consegue votar direito. Porque o poder emana do Do povo, está nas tuas mãos. Só que o negócio é o seguinte: é um poder que só volta para as tuas mãos de 2 em 2 anos, por conta das eleições estaduais e federais, mas para municipais de 4 em 4 anos. Então, assim, você só tem esse poder nas tuas mãos a cada 2 anos. E quando tem, você joga fora, catando santinho na rua, de uma semana depois. Isso é pesquisa, né? Não tô tirando da minha cabeça, Não, é não. pesquisa. Uma semana depois,
grande parte da Não. população não se lembra mais em quem votou. E uma- Que jeito que muda? E uma das coisas interessantes é que cada um que joga o santinho na frente do colégio eleitoral, ele recebe uma multa. Aham. Então ele recebe uma multa ali de 5 mil reais, 15 mil reais. Mas por que tem os santinhos ali? Porque para ele é benéfico para pagar a multa de É 15 mais mil. barato do que perder a eleição. Né? Exatamente. Então vamos jogar ali, pagamos uma multa de 15 mil, mas pelo menos as pessoas vão ganhar, vão votar na gente e nós vamos ganhar Sim. a eleição, sabe? Então nós temos propostas, temos vontade, temos conhecimento, temos a expertise, mas eu também tenho a certeza que tem uma multidão do nosso lado nos apoiando, nos ajudando e trabalhando de graça. É, Trabalhando por aquilo que nós acreditamos sem precisar pagar ninguém. nós sabemos que um vereador sozinho não consegue fazer Não. muita coisa. E eu queria que você falasse agora sobre as suas alianças, né? As alianças que o Xandão Souza construiu aí nesses anos e que podem e que vão ser, né? Algo que vai te ajudar agora nessa vereança. Porque a gente sabe que, em nome de Jesus, vai chegar. Chegando, quem são as figurinhas que vão te ajudar a fazer com que todos esses planos e propostas saiam do papel e que realmente se tornem realidade para o povo de São José? Ô, Rê, primeiro nós precisamos entender qual é o partido que eu estou. Uhum. Eu estou no partido do PL. Então eu sou direitista, eu sou de direita, então as nossas pautas conservadoras, a família tradicional, contra a ideologia de gênero, contra legalização das drogas, legalização do aborto, sabe? Então tudo isso nós vamos bater firme na Câmara de Vereadores, até porque uma professora veio conversar comigo e me deixou espantado, que foram orientar os professores, isso eu estou falando em São José, para não chamar mais criança, não chamar mais menino ou menina. Ah, vamos ver aí qual é a criança que vai ganhar, mas não fala menino nem menina. Você está vendo? Nós precisamos defender isso. A nossa aliança vai ser com aqueles que têm a mesma pauta e o mesmo pensamento que nós. Não sou inimigo de ninguém, mas Sim. também não posso concordar com tudo que eles fazem na Câmara de Vereadores. Eu vou dizer um negócio importante para as pessoas entenderem, Rê. Às vezes eu tenho um projeto muito bom, por isso que nós temos, nosso partido PL precisa ter a maioria Uhum. na Câmara de Vereadores. Por isso que eu tenho que torcer para cada candidato do PL fazer uma votação expressiva para nós colocarmos o maior número de representantes do PL ali e também da nossa coligação. Porque imagina, eu tenho um projeto que é benéfico à população. Então eu chego com o projeto lá e eu tenho que bater em gabinete para apresentar o projeto e dizer, ó, eu tenho esse projeto, preciso que vocês ajudem. Sim. E daí, geralmente, você conversa com o líder da bancada. O líder da bancada que tem 3 vereadores, o outro tem 4 vereadores, e você vai conversar com ele, ele falou, nossa, que projeto legal. Não, ok, a nossa bancada de 4 vereadores vai votar no seu projeto. Uhum. Mas daí ele chega com outro projeto e fala assim, olha, mas nós temos esse aqui, mas você precisa votar também. E você vai olhar, é tudo contra os seus princípios e valores. E você fala assim, não, isso aqui eu não posso votar. Ah, é? Ah, então tá bom. Nesse projeto nós não vamos votar para você. Então, por isso que nós precisamos ter o maior número de representatividade dentro da Câmara, precisamos ser maioria para que possamos defender os nossos princípios e valores. Eu concordo plenamente com isso. Acredito que a gente já sabe, a gente vê ali, né, através das redes sociais do Xandão, todas as parcerias que ele tem, todas as conexões que ele tem com o governador do estado, com os deputados ali do PL também, né? Ele teve. Porque a gente sabe que só de projeto não vai. Ele vai ter que ir atrás de emenda parlamentar. A gente sabe que por conta da lei, né, de responsabilidade fiscal, o município ele é obrigado a seguir algumas regras em relação ao orçamento. Então, exemplo, para melhorar a nossa saúde, pode ser que o orçamento do município não seja suficiente. Daí eu pego uma mas emenda, aí ele vai atrás para conseguir uma emenda parlamentar. Tanto estadual então, como federal. Mesma coisa na questão das creches. Pode ser que o orçamento da prefeitura não funcione. E daí é outra discussão, Rê. É outra discussão, isso que eu preciso falar aqui. A importância de nós termos um representante da Grande Florianópolis. Hoje, nós não temos nenhum deputado federal
da grande Florianópolis. Porque geralmente o deputado ele vai investir na sua cidade. Com certeza. Né? Vai investir no oeste, vai investir no sul. Na grande Florianópolis, nós ficamos carentes, né, de um deputado federal. Então, as verbas que era para ser destinada para cá, está sendo destinada para outros lugares. Então, é muito importante nós temos a representatividade de um deputado federal da grande Os outros, temos muitos deputados federais incríveis, extraordinários, que eu conheço, que estão me ajudando e me apoiando, mas para a grande Florianópolis específico, nós e as pessoas têm que entender que, querendo ou não, por mais que eles estejam lá para serem deputados do estado de Santa Catarina, gente, ele vai ter um olhar diferente para o berço eleitoral dele. Ele vai ter um olhar diferente. Sabe por quê? Porque foram as pessoas que elegeram ele. Então ele tem uma dívida com essa população que o elegeu. E aí ele não tá fazendo por maldade, não. Ele tem essa dívida. Por quê? Porque esses caras confiaram em mim. Então eu tenho que fazer aquilo que eu prometi pra eles. E aí é o nosso dever de eleger realmente alguém da grande Florianópolis para que esse deputado chegue lá e tenha essa dívida conosco. Exatamente. De olhar e falar assim, não, aquele povo acreditou em mim. Então, independente... As minhas emendas parlamentares, elas vão para aquele lugar. E para você ver, é tão importante isso, porque um deputado federal, por ano, ele tem 38 milhões, deputado federal, 38 milhões de emendas impositivas. Ou seja, é algo que chega para ele. E ele investe a maior parte, a grande parte, na sua cidade. Sim. Nas outras ele coloca ali 500 mil, 1 milhão, sabe? Mas na sua cidade é onde ele investe mais. Por isso que nós precisamos ter aqui na grande Florianópolis. E quem quiser conhecer mais sobre o Xandão Souza, é só seguir eu no Instagram, PR Xandão Souza. Daí você vai ver eu sendo apoiado pelo Bolsonaro, pelo presidente Bolsonaro, Sim. Né? Pela deputada federal Detone, deputado Daniel Freitas, federal, a Daniela Heinig também, tudo me apoiando, fazendo os vídeos para mim. Foi uma aliança que eu fiz e essa construção não é de agora, já é uma construção lá de trás. Eu acho que a construção mais recente mesmo, conversando, levando os projetos, mostrando para ele o que eu quero fazer por São José, foi o deputado federal Zé Trovão, né, que também daí me abraçou, porque eu mostrei para ele aquilo que eu quero fazer, e eu até brinquei, falei, olha, eu nem sou vereador e eu estou aqui em Brasília brigando para levar recurso para São José. Sim. Imagina se eu tenho a caneta na mão para poder brigar e lutar pelas pessoas. Então, me segue lá nas redes sociais, PR Xandão Souza, vai estar lá minhas propostas, tudo aquilo que eu acredito. Porque hoje, quer conhecer uma pessoa, entra nas redes sociais dela. E sem dizer, gente, São José tem jeito. É só a gente agora exercer a nossa função como eleitor e votar direito. Queria que você deixasse um recadinho final aí, depois de 1h20 de conversa. 1h20 já? Meu Deus! Deixar um recadinho para aquelas pessoas que ainda estão indecisas, né? Já que a gente tem esse número de 80% dos eleitores de São José indecisos ainda, não sabem quem votar para vereador. Queria que você deixasse esse recado para elas aí. E no final pedir, né, realmente o teu voto aí para essa galera que vai nos assistir. Isso 80% das pessoas em São José, os que foram pesquisados, não tem candidato. Mas o que eu deixo, pesquisa a vida do candidato. Vê o que ele fez, vê se eles têm estudo para isso, ou se ele é primo do fulano de tal, que é amigo do fulano de tal, que não entende nada de vereança, ou chamaram ele só para compor o partido, para ter o máximo de vereadores, porque se ele fazer 10 votos já está ajudando. Então, analisa bem o candidato. Eu estudei para isso. Eu sou formado, pós-graduado nisso, em ciências políticas. Eu sei como fazer, eu tenho experiência para fazer, eu tenho a expertise nas tomadas de decisões. A minha vida toda, nessas décadas, eu estou focado na questão da vida pública, trabalhando com isso, então nós sabemos fazer. Mas para isso, nós temos que renovar. E daí eu peço o voto. Né? Xandão Souza, 22123. Muito fácil, você não vai errar. 22123.
2, 3 e vamos juntos fazer a diferença. Aí eu nem falei ainda do autismo, da comunidade surda, tem bastante pautas, Sim. mas a comunidade surda fez o meu número, né, que é Uhum. o 22123, né? Comunidade surda 22123 e um abraço para todo mundo aí da comunidade surda, que é outra pauta nossa que nós vamos trabalhar forte. É isso aí. Eu acredito que é possível fazer a mudança. Essa mudança começa agora. Depende de nós. Depende só de nós. E que fique, né, mais essa entrevista aqui para você poder colocar à mesa todas as suas opções. Nós temos muitas opções boas, sim, em São José. O que é inadmissível é a gente viver mais do mesmo. Não dá. Renovação política para São José, para Palhoça, para Florianópolis. E isso eu desejo para a grande Florianópolis, porque nós estamos interligados, né? São cidades que dependem uma das outras. E que haja, assim, E assim, ó, isso é um desejo do meu coração, né, Pastor Xandão? Então, enquanto vereador, que eu acredito fielmente que vai chegar, promova a liderança comunitária nos bairros, promova com que os jovens se sintam interessados de novo em lutar pelos seus, né? Eu vejo que a liderança comunitária ela foi morrendo. Por quê? Porque os líderes eles nasciam, mas aí eles eram mortos pelo sistema ou eles eram usados pelo sistema. E hoje são usados pelo sistema, Estão infelizmente. sendo usados pelo sistema. A gente precisa. São comprados, para dizer melhor. A gente precisa, sim, fazer com que esse incentivo aconteça dentro dos bairros, das comunidades, para que esses líderes novamente se despontem, mas para que a gente mostre para eles que não dá para se vender, porque quando ele se vende, ele está vendendo todo o povo que acredita neles, né? Eu acredito numa liderança comunitária onde o povo tem voz. E através da sua vida eu sei que o povo vai ter voz, porque você passou anos ouvindo o povo, filtrando tudo aquilo que era E real, trabalhamos que não com o era. povo, né, Rê? E trabalha Não com tô o povo chegando ainda. no negócio e vou falar assim, não, agora eu vou estar com o povo. Sim. Não, nós já estamos envolvidos com o povo. Sim. E o maior dom que o Xandão recebeu dos céus foi realmente essa questão de lidar tão bem com pessoas. Assim, a forma com que você consegue se aproximar, Foi de Deus juntar mesmo. esse povo, Dom de Deus. é um dom que Deus te deu e eu tenho certeza que você vai usar para poder honrar e glorificar o nome do Senhor. E sim, eu sou cristã, eu me envolvo com a política, não consigo chegar num lugar e fazer de conta que não é comigo, porque é comigo. A política tá aí, ela é todos os dias ela tá mudando a nossa vida. Todos os dias ela tá mudando a história do nosso Brasil. E eu acho que agora chegou a hora da gente mudar, e da gente melhorar, mas pra cima, crescendo. Subir de nível. Subir de nível. Chega dessas bolsas misérias, chega de querer manter o nosso povo aprisionado no Chega de dar o peixe. assistencialismo. Chega de dar o peixe. Agora nós vamos ensinar todo mundo a pescar. pescar. E pessoas pescar e escolher o seu peixe ainda. É isso que você tem que entender. Não é só ir lá e pescar e aceitar o que vem na tua vara. Não, é escolher o teu peixe. Esse aqui eu não quero. Então volta pro mar que vai ter outra pessoa e eu quero outro, eu quero maior. Eu posso mais, porque você pode. O ser humano pode. Desde que exista um drivezinho instalado na cabeça dele que faça ele entender que ele pode. Eu sei que o Xandão saiu das ruas, morador de rua, para se tornar o que ele se tornou hoje. E isso é possível. Se Deus estiver abrindo todas as portas, é possível. Então, te desejo toda sorte de bênçãos, que se não for, é livramento do céu. Mas eu creio que chegou a hora. Pra mim não tem a segunda opção nem plano B. É ganhar, ganhar. Por quê? Porque ele recebeu direção antes de Deus. Então a gente sabe que Deus está preparando essa porta e nós devemos nos apoiar em quem a gente verdadeiramente acredita. E em você eu acredito. Então, Obrigado, eu recebi muitos vereadores aqui de São José e todos eles falavam assim, mas você não vai me apoiar? Eu falava assim, então... Então, eu acredito nas propostas deles, são pessoas boas realmente, mas tem alguém que eu caminho há mais tempo, tem alguém que eu vi no dia a dia, e esse alguém é o Xandão Souza, então eu deixo aqui, né, esse vídeo, não fiquem bravos comigo, os outros milhões de candidatos de São José bons que tem, que eu quero que vocês cheguem também para dividir essa bancada com o Xandão lá, para poder realmente legislar em prol do nosso povo.
mas eu não tenho como negar que se eu realmente fosse moradora de São José, o meu voto seria 22.123. Então é isso. Vote consciente, fica de olho aqui no nosso canal, muitas outras entrevistas acontecerão e eu aguardo você até a próxima entrevista.